Junho veio aí pra provar que eu sou de falar, mas não sou de fazer. Oiê, eu sou a Cata, esse aqui é o CriaLT e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as leituras que eu fiz durante o mês de junho. Gente, segura minha mão aqui, por favor, segura aqui minha mão. Eu comecei a ler muita coisa, eu fiz 5 leituras, terminei, 5 livros, mas aí ao longo do mês eu comecei a ler tanta coisa, pra quê? Pra não terminar nada. Foi só pra isso. Junho foi um mês bem caótico aí pra mim, no sentido de leituras, de gravação de vídeos, enfim, porque eu fui viajar, tem vlog da viagem aqui, e acabou que na viagem eu não consegui ler muito, já sabia que eu não ia ler tanto, então eu passei ali os 10, 13 primeiros dias do mês sem ler tanto, e eu demorei depois pra pegar no tranco, demorei a voltar a ter vontade de ler. Muita coisa até que eu tava lendo, eu não tava curtindo tanto, tava assim, sabe, meio desanimada também, não sei. Acontece, às vezes acontece isso, faz parte também, e isso foi me deixando meio borocochô, eu não tava afim de ler, eu não tava afim de gravar, eu não tava afim de fazer nada, e acabou que a leitura ficou em segundo plano. E quando a leitura fica em segundo plano, meus amigos, a minha vida desmorou. Porque eu não sei mais o que fazer. Aí eu fui assistindo séries e outras coisas, enfim, fazendo outras coisas também, outros hobbies, muitos hobbies, pouco tempo. Mas rolaram sim algumas leituras, e algumas leituras que eu gostei bastante de fazer. Rolaram vlogs também aí ao longo do mês também, porque eu me esforcei. Se teve uma coisa que eu fiz, gente, foi me esforçar pra ler, e agora eu tô numa relação bem mais como era antes, bem mais tranquila com a leitura de novo, e tô mais confortável com isso. Isso me deixa mais animada até pra gravar vídeos e pra produzir conteúdos também. Mas no mês então eu li 5 livros, foram 5 leituras, nem todos eles foram livros porque teve novela, teve livro e teve HQ. E eu conto tudo, tudo entra na minha contagem de leitura. E se eu li, ouvi, enfim, gente, tá na minha contagem de leituras do mês, tá? Então a gente vai começar, como sempre, em ordem, falando aqui por ordem de leitura. Começando então pelo livro Amiga com Piscina, que foi o primeiro livro que eu concluí no mês. Não foi o primeiro livro que eu comecei a ler. O primeiro que eu comecei a ler, se eu não me engano, gente, foi O Clube do Pesadelo. Foi o primeiro livro que eu iniciei o mês lendo, mas eu ainda não consegui terminar, logo eu termino. Depois eu fui ler, vou falar aqui já também pra vocês saberem. Depois eu fui ler Uma Canção de Amor para Rick Wilde, que esse livro é uma meta do ano, e eu comecei, gente, assim, ó, meu Deus, pensando o que tava acontecendo, sem entender absolutamente nada. Aí deu uma reviravolta no livro que, juro por Deus, eu nunca ia imaginar. Se alguém me contasse sobre o que era o livro, eu não ia acreditar. Alguém falasse assim, é isso, eu ia dizer, não é isso, gente, pelo amor de Deus. Mas é. Acreditem em mim. É. Mas esse também é mais um dos livros que eu não terminei ainda. E acho que no começo de mês, ali durante a viagem, foram esses 2 livros aí que eu fiquei intercalando a leitura. Depois eu já vim lendo Amiga com Piscina a partir do momento que eu cheguei em casa. O livro é de autoria de Daiana de Souza e eu fui ler ele, gente, por indicação da Maria, do perfil Impressões de Maria. Tem canal no YouTube, TikTok também. E eu acompanho muito o trabalho dela. E eu fui ler realmente por indicação dela, que eu tava procurando um livro mais nesse formato. E aqui a gente tem uma história muito sentimental. E com um final, assim, que eu não tava esperando, tá? Vai ser só isso que eu vou falar sobre o final, pra não estragar a experiência de ninguém. Mas esse aqui é um livro que a gente vai acompanhar 2 amigas, onde uma delas é uma menina mais pobre e a outra delas tem mais privilégios, é uma menina rica, vive num bairro muito bom. E elas acabam se conhecendo ali no ensino médio. Acho que é ensino médio que elas se conhecem e vão construir aí uma amizade muito bonita, que vai perdurar durante a vida delas. A gente vê aqui ao longo da história, essa amizade passando por altos e baixos, não só em relação ali às diferenças sociais que existem entre elas, Algumas outras questões também são colocadas à prova, questões de adolescência mesmo, namorados, a amizade em si, muitas vezes, mas também outras coisas como, por exemplo, uma delas ser uma menina branca, privilegiada, rica, enquanto a outra é uma menina negra e pobre. Essa amizade muitas vezes acaba custando muito caro, até por conta das famílias, das famílias às quais elas pertencem, da onde elas vêm, e de tudo que envolve a realidade de cada uma delas. É um livro bem sentimental em relação a isso, aborda muito a força dessa amizade e como é a adolescência, assim, na verdade, e como essa nova amizade pode mudar as perspectivas da vida delas, mudar pensamentos, criar oportunidades, fazer com que sonhos comecem a despertar na vida delas também. E é muito bonita e muito interessante a forma como a autora aborda tudo isso. Foi um livro que me tocou muito, eu gostei muito dessa leitura. Foi uma leitura fácil, é um livro mais rapidinho de ler também. E foi um livro, assim, que parece que era uma tarde de verão, sabe? O livro me passou esse sentimento, um sentimento de nostalgia também, porque ele se passa ali em 2000, 2010. Então tem esse sentimento de nostalgia bem forte na história também. E foi também aquele tipo de leitura que eu gosto muito de fazer, que traz reflexões, que faz a gente pensar, que faz a gente sair um pouco da nossa zona de conforto também, se colocar no lugar de outras pessoas
pessoas e viver outras realidades. Eu gostei muito porque a autora me levou pra dentro do livro, parece que eu tava lá junto com aquelas meninas, e muitas referências ali aos anos 2000 também, alguns filmes, por exemplo, o MIB, né, dos Homens de Preto. Foi bem legal ler essa história, mas ao mesmo tempo foi um pouquinho dolorida. Eu terminei sofrendo bastante, fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Porque foi bem impactante, sabe? A forma como tudo acontece no final do livro, pra não dizer muito mais. E depois, então, eu fui ler um livro também de um autor brasileiro, que é o Vitor Martins. Nossa, gente, fazia muito tempo que eu não lia nenhum livro dele, e eu tava desde o ano passado, lá na Feira do Livro, quando eu encontrei com ele, com vontade de ler mais ou menos 9 horas. O autor vai lançar mais um livro nesse ano, ele anunciou lá na Bienal, mas então eu queria estar em dia, né? Eu coloquei esse livro, mais ou menos 9 horas, como meta de leitura pra esse ano, e já fui lá e já cumpri também. E, cara, que livro interessante. Aqui o Vitor, ele aposta mais numa história um pouco mais adulta, talvez, do que os outros livros que ele já publicou, que eu li antes. Não tem nenhum problema quanto a isso, tá? Só tô fazendo uma constatação aqui, mas foi um livro com o qual eu consegui me identificar de diferentes formas, tá? Aqui na história a gente vai conhecer o Júnior, tá? Assim, eu quero deixar bem claro que eu me relacionei com algumas questões específicas do livro, não necessariamente com a trajetória do protagonista, até porque a gente tem vidas totalmente diferentes, tá? E aqui a gente vai acompanhar então o Júnior. Ele tem seus 20 e poucos anos e tá ali vivendo a vida com seu trabalho, enfim, até que uns dias antes do aniversário dele, ele recebe uma ligação da mãe dizendo que o pai dele faleceu. E a primeira coisa que vem na cabeça dele é: putz, eu vou ter que cancelar minha festa de aniversário. E depois ele começa a se sentir uma merda por causa disso, né? Putz, quem é que pensa assim? E o livro todo mexe muito com esses questionamentos, com essas coisas brutais, muitas vezes, que a gente pensa em momentos delicados, em momentos tristes. Mas o Júnior não tinha uma relação muito legal com o pai dele. É uma relação bastante complexa e triste, pra falar bem a verdade. Mas por conta disso, né, além de ter que cancelar a festa de aniversário dele, que é bem no Dia dos Namorados, ele vai ter que voltar pra cidade natal dele lá no interior e reencontrar a família, reencontrar a mãe e velar o pai. E essa viagem vai durar aí mais ou menos 9 horas. Mas como toda desgraça é pouco, ele acaba sentando nessa viagem do lado do primeiro namorado dele, né, o ex dele. Aquele primeiro namorado, assim, que trouxe muitos sentimentos, era um namoro escondido, sabe, gente? 2 meninos namorando numa cidade de interior, e isso chega aos ouvidos do pai, e isso muda a relação deles completamente. Então é um namoro que acaba de uma forma estranha, acaba de uma forma inacabada, acaba de uma forma triste, acaba de uma forma bem marcante, assim, de um lado não tão positivo. E a partir daí, então, do encontro desses dois personagens, né, do Otávio, que é esse ex-namorado, e do Júnior, a gente vai acompanhar ele fazendo essa viagem, as interações deles ali durante essas mais ou menos 9 horas, e também o passado, né, algumas coisas que aconteceram no passado, a juventude deles juntos, o período que eles namoraram, uma vez que eles se reencontraram. Então a gente começa a pensar muito junto com o personagem e relembrar ali as coisas junto com ele. Esse aqui é um livro bastante sentimental, acho que muitas pessoas com 20 e poucos anos podem se identificar, não só pela temática do luto que é abordada aqui, eu gosto muito de ler histórias que falam sobre luto, mas também sobre outros assuntos de relacionamento no geral. O personagem aqui do Júnior, ele é muito autocrítico, então a gente vai sendo carregado para esse lado também. Eu me peguei questionando muitas coisas sobre a minha vida enquanto eu li a história, sobre coisas que eu já pensei, sobre coisas que me aconteceram, sabe? Então o livro me carregou mais por esse lado reflexivo também, o que eu não achei que fosse acontecer, então foi uma coisa bastante surpreendente. Mas foi um livro que eu não vi passar, gente. Eu peguei pra ler e, terminei. Eu ia gravar um vlog lendo, mas acabou que eu li ele em poucos dias, foram 2, 3 dias lendo, foi muito rápido. Eu não senti realmente a história passar, foi muito bom, foi muito leve, apesar de ser um pouco mais triste, a história um pouco mais melancólica, mas eu senti que a história passava, a história fluía e foi uma experiência muito boa. Eu gostei muito do livro e da experiência, né, que eu construí ali com ele. Foi uma delícia ler essa história, assim, eu acho que eu pude tirar muito dela, pude sentir muito ela, e tô louca de vontade de ler, né, o próximo livro que o autor vai lançar. Tô ansiosíssima. Mas assim, tem mais uma coisa que eu tô ansiosa, gente, que é pra te inscrever no canal. Então já te inscreve aí, deixa o like também e um comentário me contando quais livros que tu leu em junho. Agora os vídeos estão com tudo aqui no canal, então te inscreve aí, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo que eu tô trazendo. E também me acompanha nas redes vizinhas, que meu arroba no TikTok é Kata Jukoski, e no Instagram o meu arroba é Crialité. Os links estão aqui na descrição do vídeo também. E agora bora continuar. Não, peraí, não, bora continuar não. Hypem esse vídeo antes da gente continuar aqui, pessoal. Esse hype é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos e para entregar para mais pessoas e mais pessoas virem conversar sobre livros com a gente, tá? Agora sim eu vou liberar pra gente falar sobre o próximo livro que eu li, que foi A Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Meu Deus!
Eu senti tudo que eu podia sentir com esse livro, tá? Eu só achei que ele ia me emocionar ainda mais. E eu tô vendo todo mundo sendo devastado pela história. A história passa assim por cima das pessoas que nem um trator. É impressionante. Mas vamos lá. Aqui a autora faz uma coisa muito característica dela até, que é fazer o livro em tempos diferentes. Ela conta um pouco do presente, depois conta um pouco do passado e vai nos dando fragmentos aí que se complementam ao longo da história. E é aqui então que a gente vai conhecer a Joan. Ela é uma professora universitária que vê uma oportunidade ali de se tornar astronauta, né, através de um programa da NASA. E já pra fazer um adendo aqui, essa parte no começo do livro do ônibus espacial ali e tudo mais, me deixou bastante confusa, eu não tinha nenhuma noção sobre o assunto. Eu não tinha nem pensado, gente, como é que ia ser ler um livro com astronautas. Não tinha nem pensado nisso, porque o meu único foco da história é que era um livro sáfico. E era isso que eu queria ler. E é um romance, né? E eu achei que o romance até demorou pra acontecer. Pro meu ponto de vista, eu tava esperando uma coisa mais desde o começo, mas depois que aconteceu, ficou bom. E assim, gente, eu até me sinto um pouco mal de falar que o livro não me emocionou tanto quanto eu achei que ele ia, não me fisgou tanto quanto eu achei que ele ia, porque todo mundo tá gostando e eu detesto não gostar, assim, que nem as pessoas gostam de um livro. Meu Deus, eu me sinto de fora. Mas infelizmente aconteceu de novo. Eu achei que em alguns momentos a autora fez umas passagens muito autoajuda demais, assim. Não, eu sei que não é, mas pra mim soou. Através de algumas falas da Joan sobre a profissão dela, eu entendo que ela é apaixonada pelo espaço, que ela é apaixonada por isso, ela vive a profissão dela, né? Mas, não sei, em alguns momentos soou um pouco, demais pra mim, assim, forçou um pouco a barra, mas eu entendo que isso é tudo um paralelo que a autora tá construindo pra fazer uma relação com a relação que a Joan vai construir com uma outra mulher que também faz parte ali desse programa, mas não vou contar muito mais sobre isso. A minha grande questão mesmo é que veio com o final, porque eu sinto que eu sempre espero muito das histórias da autora e aí não chega lá. Às vezes parece que quase chega, como é o caso aqui, mas não chegou. Eu quis me emocionar, eu quis falar, ai meu Deus, vem aí, e sabe, sempre falta uma coisinha ou outra, e eu acho que foi isso que faltou pra mim no final, faltou essa angústia, porque eu falei, não, e não. Eu fiz um vlog falando sobre a minha experiência, acho que lá eu consegui falar bem mais, tô tendo uma dificuldade de falar sobre o livro, assim, porque eu não sei, gente. Eu só senti que a gente não deu certo também. E acho que essa é a minha relação com a Taylor, sabe? Eu acho que essa é a minha relação com ela, porque em todos os livros dela que eu leio, eu me sinto mais ou menos assim. Às vezes mais, às vezes menos. Como foi aqui, não foi tão forte assim, mas eu queria ter gostado mais. Acho que é só isso, eu queria ter sentido mais a experiência, eu queria ter me aproximado mais das personagens, eu queria ter comprado mais algum dos dramas, principalmente o drama familiar ali, que era o que eu tava gostando, mas o final também me deixou meio, ai meu Deus, sabe? Então, me tirou um pouco de dentro da história, acho que foi isso. Muitas coisas me tiravam de dentro da minha imersão, e quando eu tava lá sentindo muitos diálogos, principalmente porque a autora constrói diálogos muito bons, muito bem feitos, eu gosto muito dos diálogos dela, o ponto fortíssimo do livro aqui pra mim foram os diálogos, mas quando eu tava lá dentro, quando eu tava sentindo, parece que essas pequenas coisas, me puxavam pra fora do livro, e aí não foi dando tão certo, e eu esperava mais, que eu ia gostar mais, que eu ia amar mais, que eu ia chorar, que eu ia sofrer, que nem todo mundo aí, que nem a maioria das pessoas tá sentindo, né, mas eu não cheguei nesse ponto, faltou um pouquinho. Tô bem triste. Mas depois, então, eu fui ler um livro super psicodélico, super bizarro, do Charles Burns, né, publicado aqui pela Dark Side, que eu recebi o livro deles. E assim, gente, meu Deus, esse aqui é bizarrésimo, meu Deus, não sei se existe essa palavra, mas tudo bem, que é Final Cut. Eu gosto muito do outro livro do autor, que se chama Black Hole, já falei muito sobre ele aqui no canal, tem um vídeo antigo meu, que é, assim, é uma vergonha assistir, mas é bom ter esses vídeos por aí, porque eu me lembro. Que é gostosinho ter essa nostalgia também, mas meu Deus, que vergonha. E aqui a gente tem uma história em quadrinhos, tá, com umas vibes mais sci-fi, uma coisa psicodélica mesmo, com referências a clássicos, né, filmes clássicos de sci-fi. Dessa vez a HQ é colorida, muito bonito o traço do autor, eu acho um traço bem marcante, ele usa muito de sombras também pra construir aqui as histórias. E a gente vai acompanhar aqui o que de mais interessante eu achei, tá, a construção da narrativa, porque tem dois personagens, tá, que eu esqueci o nome deles de novo. Lembrei, gente, o Brian e a Lori. O Brian é esse cara mais excêntrico, tá? Pra não dizer outras coisas, porque às vezes ele é um pouco estranho. Ele é aquele cara que tá muito bem interagindo contigo e daqui a pouco ele some. Ele tá no mundo da lua, ele tá vivendo o mundinho dele, criando histórias, desenhando coisas, ele
viaja. E a Lori é uma menina que tá chegando ali nesse grupo de jovens agora. O enredo todo gira em torno desse filme que eles vão fazer, né? E o Brian é um desses caras que tá organizando, ele vai filmar, ele fez o roteiro. Ele é um apreciador de cinema, sabe? Ele é cinéfilo. E a Lori vai ser essa garota que vai estrelar o filme, né? Ela vai ser a atriz principal. Então eles vão pra cabana de uma amiga deles ali pra fazer as gravações. E a partir daí, então, a gente acompanha 2 pontos de vista. E essa é a parte interessante que eu ia falar lá no começo. Porque em um determinado momento a gente acompanha a perspectiva do Brian, as coisas que ele tá pensando, o que ele tá fazendo, ele viajando lá no mundo da lua dele. E em contraponto, a gente tem a Lori trazendo uma sobriedade pra história e olhando de fora essas viagens do Brian sem entender muito bem o que tá passando na cabeça dele. E eu acho que essa parte trouxe um tom muito interessante pra história, porque a Lori é uma personagem que ela não consegue dizer não. Ela não consegue se impor muitas vezes, essa é a questão, sabe? Ela acaba vivendo algumas situações muito desconfortáveis, inclusive com o Brian, porque ele fica meio obcecado por ela, e ela acaba ficando numas situações ali pra não ser desconfortável, pra ela não ser chata. Aquela coisa que a gente não quer dizer que a gente não gostou e tal. Eu já vivi muito isso, já passei muito por isso, então eu entendo ela nesse ponto, e ela acaba cedendo e vivendo coisas muito desconfortáveis, muito chatas. Só que isso de o autor separar os pontos de vistas, né, traz um a mais pra história, porque o que poderia parecer um pouco mais bacana, um pouco mais legal na cabeça de um personagem, na do outro não é, na do outro é estranho, a gente consegue perceber o quão esquisito aquela coisa que o outro tá fazendo é, sabe? Isso eu gostei muito de ver, eu já sabia que ia ser uma coisa mais psicodélica, mais bizarra, sabe, mais estranha realmente, e o autor veio e entregou exatamente o que eu esperava. Fazia muito tempo que eu não lia nenhuma outra história dele. Eu acho que eu li Black Hole lá por 2020, 2019. Foi um livro que eu gostei bastante. Aqui ele faz, assim, uns recursos meio semelhantes em questão de metáforas. E aparentemente o autor tem muita bagagem pra isso. Eu acho que até algumas coisas no livro aqui em questão de referências a filmes, de clássicos de sci-fi, eu até perdi porque eu não tenho tanto conhecimento nessa parte. Não cresci tanto, assim, assistindo filmes de sci-fi, mas alguma coisa ou outra eu entendi, tá? Foi uma história bem interessante de ler, que me trouxe muitas reflexões. E o traço da história, gente, é muito bonito e a edição tá belíssima também. Mas vamos fechar aqui essa lista, então, com o meu sofrimento do mês. Uma delicada coleção de ausências da Aline Bay. Quem viu o vlog, viu o quão ruim eu fiquei depois de terminar de ler o livro. Nossa, aconteceram tantas coisas que me surpreenderam, ao mesmo tempo que me deixaram mal, realmente. Eu precisei pensar, então já aviso que é um livro mais intenso no final, mais pesado. A Aline continua do mesmo jeitinho dela, com uma prosa, assim, que é só dela, uma prosa versada, né? O livro, algumas vezes, é escrito em forma de versos, e o mais interessante, assim, pra mim, uma das coisas muito interessantes do livro é que essa ausência, né, citada no título, é presente até nos parágrafos aqui da narrativa, né, entre uma linha e outra. E mais uma vez, então, aqui a Aline tá falando com a gente sobre gerações, né, sobre uma família de mulheres ali, no caso, a bisavó, a avó e a neta. E uma ausência que há aí no meio também, que é a mãe, né, seria a mãe ali da neta, que na verdade é a filha. Mas essa ausência é também muito presente, sabe? Então a gente vai acompanhando aqui a dinâmica dessa família mudar, porque na verdade no começo da história moram juntas a avó e neta, porque a mãe foi embora, e acaba que a bisavó, né, que é a Filipa, vai vir morar com elas, e isso muda muito a dinâmica ali daquela casa. Esse é um livro que fala sobre a ausência familiar, sobre a ausência materna, mas também sobre outros tipos de ausência, por exemplo, a ausência de confiança, a ausência de conforto, a ausência muitas vezes de coragem também, de falar, enfim. É um livro muito delicado, tá? Nesse ponto. A autora discorre muito sobre isso e a cada palavra eu ia entrando mais pra dentro da história até que chegou o final e eu não quis acreditar. Eu acho que eu fiquei, putz, não acredito que isso vai acontecer, mas não é que eu não tenha gostado, entendeu? Não é que eu não gostei. Eu só fiquei pensando, não acredito como uma pessoa que estava lendo o livro, assim, putz, eu não quero que isso aconteça na história, por favor, não deixe isso acontecer com ela. E ai, sabe... Foi muito difícil passar por cima do final. Eu terminei de ler o livro muito rápido, eu li ele em um dia, porque era um livro que vai sufocando, é um livro que vai prendendo, a gente vai sentindo muito a história, pelo menos foi assim comigo. E chegou no final, gente, eu não conseguia parar de pensar. Eu tô até hoje pensando muito sobre o livro, tenho certeza que mais adiante eu vou ter outras coisas pra falar sobre a história, vou sentir outras coisas em relação ao livro. Agora eu tô assim, desamparada, desesperada. Eu terminei de ler o livro não tem nem uma semana, mas eu penso nele pelo menos uma vez por dia. Eu penso no final
original, muito... Eu penso em tudo que eu li aqui na história, nas passagens bonitas que a autora escreve. Eu gosto muito da escrita da autora, não é novidade pra ninguém, tá? Já li os outros 2 livros dela, recomendo muito pra vocês também. Pequena Coreografia do Adeus, nossa. E assim, aqui também, gente, é um soco no estômago, é um tapa na cara, me joga na parede, meu Deus do céu, sabe? Que desespero e que livro, assim... Muito bem escrito, que livro poderoso, que livro potente, mas o final ali, meu Deus do céu, eu entrei em choque, gente. Eu queria ter previsto, eu queria ter pensado mais, me preparado, talvez. Não sei se alguma coisa ia me preparar pra isso, mas foi sofrido. Foi triste, eu saí devastada do livro e tô até agora pensando nele e sofrendo a cada vez que eu lembro da história. Essas, então, foram as minhas 5 leituras de junho, gente. Me contem aí nos comentários o que vocês leram. Eu achei que eu ia conseguir ler mais, mas faz parte, tá? E ainda assim, eu acho que eu li bastante nesse mês, porque eu achei que eu ia ler bem menos, achei que eu ia ler 1, 2 livros por aí, mas eu me saí muito melhor até do que eu esperava. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam, comentem, hypem esse vídeo também se vocês puderem. E agora a gente vai ter que descobrir como é que vai ser o mês de julho, né? Vamos ver. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!